Olá, psicólogos e psicoloucas! Hoje nós vamos falar sobre um seriado de muito sucesso. Vamos analisar aí os personagens. O personagem principal, que é Pima Cat, né, que a gente ama. Então hoje nós vamos falar sobre You. Esse seriado se passa em Nova York, é da Netflix, né? Conta a história aí do Joe, que é um gerente de uma livraria, que se apaixona, né, por Becky, né? Na verdade, gente, não é um amor, né? Não é uma verdadeira paixão. Na verdade, é uma obsessão, né, gente? O seriado é narrado por ele, então a gente conhece os personagens e conhece toda a história por ele, tá? Ele narra, gente, o seriado como se ele tivesse justificando, assim, todas as suas ações pela Becky, né? Ele fala da maneira como ele fala, é como se ele estivesse contando pra ela, contando a versão dele pra ela, entenderam? A Becky é uma escritora, ela escreve poemas, ela faz faculdade e ela tá imersa ali num conflito, né? Porque ela tá envolvida com um namorado que atrai, que não vale nada, que ao mesmo tempo ela tá sofrendo assédio pelo professor, tá com medo de perder a moradia, ter que sair da faculdade, porque quem paga a faculdade quem paga a moradia dela, né, é a faculdade. Ela tem umas amigas que têm um padrão social diferente do dela. Então ela tá imersa ali, né, em várias questões pessoais. E aí ela conhece Joe, que é muito maluquete. O Joe, ele se apaixona assim perdidamente por ela e começa a ir atrás dela, começa a vigiar, fica plantado ali na janela dela, vigiando tudo que ela faz, invade a casa dela, antes mesmo, eu acho, de ter um encontro com ela, antes dela conhecer ele. Invade a casa dela, rouba a calcinha, rouba a blusa dela, ele vira um stalker, e aí eles se encontram a primeira vez, que assim, gente, inevitável. Ele vai em todos os lugares que ela vai, se ela sai com as amigas dela, ele tá lá, disfarçado, né, pra poder vigiar ela. Então eles se encontram a primeira vez e ele vai dar a Elsa ali, né, cata o celular dela e começa a fazer, né, uma perseguição mais profunda, porque ele começa a vigiar tudo que ela fala, tudo que ela escreve, tudo que ela faz. E aí a gente já começa a ver que não é uma coisa normal, né? Porque a pessoa começa a vigiar a outra, né? Faz algumas coisas bem pesadas. E assim, enquanto vigia ela, né? Na cabeça dele, gente, ele tem que fazer de tudo pra Becky o amar, entendeu? Ele implora esse amor. Ele fica pensando assim, como que na cabeça dele é como eu vou fazer pra ela me amar, né? Pra eu ter esse amor, né? Ele pensa dessa maneira, como se fosse a meta de vida dele, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a história do Joe, porque pra psicologia, gente, tudo tá ligado, né? Pra você ser quem você é hoje, né? Tá ligado ali com as suas experiências, é resultado de tudo aquilo que você viveu. Então, assim, vamos voltar. O ex-relacionamento do Joe, que não mostra, o seriado não mostra muito, né? Ele mostra ele se relacionando com ela, supostamente ela o traindo, né? Porque ele começa a desconfiar que a Candice o trai. Então aí que ele vai atrás. Não mostra o antes, assim, mostra muito pouco. Então a gente não sabe se antes, se quando ele estava ali começando a se relacionar com ela, ou antes de se relacionar com ela, ele já vigiava, ele já ia atrás dela. Isso não mostra, tá? Ele começa a perseguir porque ele desconfia, tem uma desconfiança, então ele vai atrás. Nisso que ele vai atrás, ele descobre que realmente essa desconfiança é verídica, ela realmente está traindo ele, e, né, e tudo começa a acontecer. Ele mata o cara, a gente não sabe, na verdade, o que ele faz com a Candice. Eu sei que ele pega o telefone da Candice e começa a postar coisas, tirar foto, postar coisas no Instagram, como se ela
estivesse viva, né? Então ela some, a gente não sabe o que acontece com ela. Depois ele passa a se relacionar com a Beck e ele começa a implorar esse amor, começa a investigar ela, né? A stalkear, a vigiar, enfim. Então tem ali uma relação, né? Porque ele foi traído, então ele desconfia, ele não acredita que a pessoa o ama verdadeiramente. Então ele é o tempo inteiro desconfiado disso. Só que é uma coisa um pouco tanto séria, né? Porque, assim, gente, é como se fosse uma justificativa, essa história dele, né, de relacionamento com a Candice, é como se fosse uma justificativa para aquilo que ele faz hoje, né? Eu falei justificativa porque a gente não sabe realmente qual é a do Joe, né? Então, assim, ele faz coisas que aí depois a gente vai, né, falar melhor, porque primeiro a gente tem que saber todo o enredo ali pra poder falar, né? Então, assim, a gente ainda não sabe qual que é a dele. Se realmente foi um trauma muito grande, a traição, então ele começa a ser muito desconfiado e começa a agir dessa maneira, né? Tanto que implora esse amor, ele tem que ter certeza que a Beck o ama, então ele faz de tudo mesmo. Só que aquele negócio, gente, não é uma coisa neurótica, tá? Neurótica que eu falo normal, tá? Porque os neuróticos são os mais saudáveis. Então, assim, não é algo comum, vamos dizer assim, tá? Padrão, né? Aí a gente vai falar agora sobre as ações dele, né? O comportamento dele. Ele começa a tirar todas as pessoas do caminho dele, todas as pessoas que influenciariam negativamente para que a Beck o amasse. Então ele te retira do caminho. Então ele mata o ex-namorado da Beck, o Benji. Ele mata a Peach, uma das melhores amigas da Beck, tá? Porque ela começa a desconfiar. A Peach, ela tem um amor platônico, ela ama a Beck, mas ela não pode ser quem ela não pode assumir, né, a sua suposta homossexualidade. Eu falo suposta porque se passa, gente, no seriado de maneira muito superficial, entendeu? Então não tem como a gente afirmar 100% as coisas. Então ela não pode assumir por causa da família dela. Então ela fica sempre ligada na Beck, né, nos relacionamentos dela. Então ela começa a desconfiar do Joe. Ela começa, né, a sacar que tem uma coisa estranha ali nele. E ela começa a ter percepções reais das coisas que acontecem, né? Só que a Beck não acredita, né, e fica nesse impasse, então ele mata ela, tá? O Joe mata a Peach. E o Joe, gente, quando ele faz essas coisas, ele planeja, tá? Então, assim, não é que ele planeja certamente matar o outro, mas ele planeja fazer algo contra o outro, tá? Então, assim, ele marca o encontro com o Benji, tranca ele na jaula, né? Então, assim, ele planejou aquilo ali. Mas a morte do Benji foi uma coisa que aconteceu, entendeu? Foi uma consequência. Como também a morte da Peach foi uma consequência. Ele planejou ir lá, vigiar as duas, né? Mas ele não planejou matar a Peach, né? Aconteceu, foi uma consequência. Então, ele não planeja, tá, muito bem aquilo que ele vai fazer, mas ao mesmo tempo, ele tem recursos, gente. Ele sabe como fazer, né? Então ele matou o Benji, ele sabe como se livrar do corpo sem ninguém descobrir que é o Benji. Ele pega o celular do Benji e faz as mesmas coisas, gente. Ele tira foto, ele posta, ele faz coisas como se fosse o Benji pra desaparecer, como se a pessoa tivesse assim, sumido, entendeu? Ninguém sabe do que aconteceu com a pessoa sumiu. Foi para outro país, entendeu? Ele tem recursos, tá? Ele sabe muito bem acabar com aquilo ali, né? Se desfazer daquilo ali sem que ele seja culpado daquilo. A personalidade do Joe, gente, tá muito ligada ali à personalidade de um perverso, tá? O que seriam os perversos? Os perversos, eles entram ali na linha, vocês já ouviram falar, né? Dos sociopatas, né? Psicopatas. Então, quem tem essa estrutura, tá? Quem é sociopata, por exemplo, tem a estrutura de personalidade perversa, tá? Segundo Freud, nosso amor, tá?
Então ele não sente remorso. Ele mata e mata mesmo e depois ele faz de novo. Ele não sente remorso daquilo que ele faz, tá? Então ele mata, ele não se arrepende, não sente culpa por aquilo. Ele não sabe lidar com a frustração, tá? Tanto que no seriado inteiro, gente, é isso. É um medo da frustração, é um medo, né, da Beck não amar de volta, é um medo da Beck o machucar, né, o trair. Então ele não sabe lidar com a frustração. E a maneira que ele encontra, né, para isso é ser fazendo tudo isso aí que vocês assistiram no seriado, né? Então, assim, mas a gente não tem como, gente, classificar ele em uma coisa, tá? Por exemplo, um sociopata, em um paranoide, não tem como a gente classificar porque os dados são poucos, entendeu? São superficiais. Então não tem como a gente, né, classificar ele, mas que ele tá ligado ali a um perverso, isso tá bem claro, tá? Isso a gente consegue, né, perceber. E uma coisa, assim, muito interessante nesse seriado é a história da infância do Joe. Ele é um órfão, ele fugiu do orfanato e o Sr. Money, que é o dono da livraria, ele cuida dele, né? Pegou ele pra cuidar, pra trabalhar lá na livraria. E, gente, é muito sensacional, porque o Sr. Money, quando o Joe fazia alguma coisa de errado, o Sr. Money prendia ele na jaula, que tem embaixo da livraria. E o Sr. Money falava pra ele bem assim, você tem que aprender aquilo que eu sou pra você. Você vai ficar trancado nessa jaula pra você aprender o que eu sou pra você. Então, gente, você para analisar, o Joe apenas reproduz aquilo que foi ensinado pra ele. Ele foi ensinado dessa maneira. Então, o que ele faz com a Beck? Né? Quando ele vê que não tem jeito, que a Beck o trai, tá traindo ele com o terapeuta, né? E ele começa a fazer terapia também pra ficar mais perto ali da situação, pra ver se realmente tá acontecendo traição ou não. E aí o que ele faz? Ele prende a Beck na jaula e fala o que pra ela, gente? O que ele fala pra ela? Que você tem que ver isso aí, né, essa jaula, essa prisão, como um aprendizado. Você tem que aprender que comigo, que desde que você, né, começou a se relacionar comigo, você cresceu profissionalmente, você foi reconhecida, você se tornou uma pessoa melhor, você, né, tá mais feliz, eu te protejo, né? Porque na cabeça dele, gente, ele faz tudo isso pra proteger a Beck. Então olha como uma coisa tá ligada à outra, né? Então a maneira como ele foi ensinado pelo Sr. Money é a maneira que ele reproduz com a Beck, né? E com os relacionamentos dele. E principalmente depois de ter um histórico desse de relacionamento com traição, desconfiança, né? E continuando assim nesse assunto mais profundo, né? Sobre como o Sr. Money, né? Ensinou pra ele como lidar com as frustrações da vida, né? Com as decepções. Quando ele mata a primeira vez uma pessoa, que ele mata o cara da gravadora com quem a Candice, a ex-namorada dele, estava se relacionando, ele vai pra casa do Sr. Money, né? Ele chegou assim muito espantado por aquilo que ele acabou de fazer, porque como eu falei, ele não planeja as coisas, né? Acontece. Então assim, ele chegou muito assustado e vira pro e o Sr. Money, ele conta tudo pro Sr. Money e o Sr. Money vira pra ele e fala bem assim: pessoas ruins às vezes devem morrer. Então, olha o ensinamento que o Sr. Money, né, passa pra ele. Então, se uma pessoa fez algo ruim pra ele, essa pessoa merece morrer, né? Na cabeça, né, dele, é mais ou menos assim que funciona. E também tem um núcleo ali, gente, do Paco, que é o vizinho, né, do Joe, que é uma criança que tem que lidar ali com o fato da mãe sofrer violência doméstica pelo padrasto, né? E o Joe ajuda, né, essa família, ajuda essa criança. E acontece que o menino não aguenta mais, né, a criança não aguenta mais. E tem uma cena ali, né, que ele ataca o padrasto. E tem aquela perseguição, o Joe chega e o padrasto morre. E aí, gente, ele ensina pro menino tudo que o menino tem que fazer para poder se livrar daquilo ali. Então, como limpar o sangue, como fazer com que ninguém perceba
que aconteceu ali, né, que o cara morreu, que o padrasto morreu, então ele faz de novo, ensina pro menino que vai mandar mensagem, né, pra achar que ele sumiu, desapareceu, porque senão, se desconfiarem de alguma coisa, né, gente, vai ter uma investigação e tal, então ele ensina pro menino, né, todos os seus recursos ali que ele tem pra poder se livrar daquilo e sair ileso, né, tanto ele quanto a criança. E uma coisa super interessante é que o Sr. Money fala pra ele, quando ele tá preso na jaula, o Sr. Money, porque ele questiona, né, o Sr. Money, e o Sr. Money vira pra ele e fala bem assim: às vezes fazemos coisas difíceis por quem a gente gosta. O Sr. Money fala isso pra ele. E nessa cena com o Paco, ele vira pro menino e fala o seguinte: às vezes a gente precisa fazer coisas ruins pelas pessoas que a gente ama. Não significa, né, que é certo, mas significa que o amor é mais importante. Então ele reproduz exatamente o que o Sr. Money falou pra ele, só que de uma outra maneira, né? E ele reproduz tudo aquilo, gente, que o Sr. Money ensinou pra ele. Então, essa foi a maneira que o Sr. Money ensinou pra ele também, né? Então a gente tem que analisar tudo, né? Todos os detalhes, né? Toda essa história do Joe, que, né? Tem muita coisa aí. Então a gente começa a entender, né, o porquê ele age de tal forma. Porque é isso que ele faz o tempo inteiro, né? Essa frase de que a gente precisa fazer coisas ruins porque a gente gosta. Isso, gente, tá bem claro durante todo o seriado, durante todo o momento em que ele vê a Beck pela primeira vez. Porque é isso que ele faz. Ele faz coisas ruins, né, pela Beck. Estão conseguindo compreender como tem tudo uma ligação, gente? Vocês estão conseguindo compreender? Então, a gente não sabe realmente de qual é do Joe. A gente sabe que ele tem ali, né, um histórico. Então, a gente sabe como que ele foi ensinado, né, a lidar com o amor, com a frustração. Então, a gente passa a entender o porquê também, né, dele agir de uma maneira abusiva em seus relacionamentos. Tem a história também da traição, né, que agrava ainda mais o problema. A gente não sabe muito bem como classificar ele, porque ao mesmo tempo que ele age dessa maneira, ele ajuda o Paco, né? Então ele ajuda essa criança, ele está sempre preocupado com essa criança, com essa família. Então a gente não sabe se ele pode ter um transtorno dissociativo de identidade. Então a gente não sabe de qual é a dele. E uma outra coisa que vale ressaltar desse seriado, como eu falei, foi uma das primeiras coisas que eu citei aqui no vídeo, é que o seriado, né, a história é narrada por ele. Então a gente não sabe, até então, o que é real e o que não é real. Porque vocês já pararam para se perguntar aqui, pode ser que tenha alguma coisa ali que não seja real? Eu já me perguntei. E eu tive, assim, uma super sensação de que aquela cena em que ele vê a Candice, que ele vai atrás da Candice, e vê ela se relacionando com o cara da gravadora, né, no caso, traindo, eu tive a sensação de que aquilo não era real. Eu não sei vocês, tá? Então eu vou deixar no ar aí, tá? Pra vocês também se perguntarem. Eu tive a impressão que aquilo não era real. E uma outra coisa que me intrigou bastante nesse seriado é que depois que ele termina com a Beck, porque eles terminam, né? Tem uma fase ali que eles terminam. Quando eles terminam, ele começa a se relacionar com a... Esqueci o nome dela, gente. É Karina? Não lembro, mas ela é tia do Paco. Ele começa a se relacionar com ela, namorar com ela, mas ao mesmo tempo ele não deixa de stalkear a Beck. Ele continua ali no computador, stalkeando ela, né? Mas ele se relaciona com ela, com essa moça, e ele não apresenta nenhuma dessas características. Ele não a persegue, não tem uma obsessão, né? Porque é isso, gente, é uma obsessão, tá? Por isso que eu sempre falo apaixonar, né, entre aspas, porque é uma obsessão. Então, não há essa obsessão com ela. É um relacionamento, digamos, saudável. Então é uma coisa que intriga um pouco, né?
me deixou um pouco intrigada aí. E uma outra coisa, pra finalizar, que é bem interessante que eu achei desse seriado também. Gente, isso não existe, tá? Essa relação terapeuta-paciente, isso não existe, tá? Que o terapeuta, o psicólogo, fuma maconha durante a sessão, atende telefone, fala da sua vida amorosa por telefone, né? Briga ali, né? Com quem ele esteja se relacionando na frente do cliente, do paciente. Isso não existe, tá? E uma outra coisa que eu lembrei aqui agora, que eu também desconfio se é real ou não, é a traição da Becky. Se a Becky realmente trai ele com o terapeuta. Isso é uma coisa que eu também me pergunto. Então eu vou deixar vocês aí com essa reflexão, vou acabar o vídeo por aqui, porque eu falei muito, né? Falei muito durante esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa análise um pouco mais profunda do Joe sobre a sua história de vida, sobre a sua personalidade. Me deixem sugestões, tá? O que vocês acharam desse seriado, se vocês conseguiram compreender aquilo que eu falei, se, né, se vocês também perceberam uma outra coisa interessante, né, sobre a história dele, pode me deixar aqui abaixo nos comentários. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu gostei. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, tá? Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E é isso, gente. Beijos e tchau!